Este vídeo é para você, estudioso sincero das Escrituras, porque o ensino da Trindade ele não bate, é tão confuso, e o que está por detrás desses ensinos falsos espalhados por criadores de conteúdos como esse. Observem este vídeo, logo em seguida eu utilizarei a principal arma contra mentiras, a Bíblia, para replicar. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Afinal, ele é ou não é Deus? Essa é uma falácia chamada ad nauseam, que é a por repetição, muitas vezes, de uma mentira e acaba se tornando verdade, por assim dizer, né? A falácia de que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus ele não é Deus. As testemunhas de Jeová acreditam na divindade de Jesus, acreditam que Jesus é um ser divino, só que ele não é um Deus único com o Pai, ok? 3. Jesus é o verbo, o logos em grego, e ele é descrito como Deus. Essa passagem vai destacar que ele era Deus, estava no princípio com Deus e participou de tudo na criação, algo que apenas Deus poderia fazer. Segundo, João 8. Vamos lá, o texto de João 1 diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Essa é a forma de entender o texto. Por quê? O verbo estava com aquele que é o Deus, e ele não pode ser e estar ao mesmo tempo com ele mesmo. Se Jesus é o Deus, com quem ele estava? Ele estava com Deus. A tradução mais correta é: o verbo estava com Deus, e o verbo, ou a palavra, era divina ou era um Deus. O texto não tem a intenção de falar que o verbo ou a palavra é o mesmo naquele na presença de quem ele está. Isso é ilógico. Como fazer para entender melhor esse texto? O contexto. Olha o 1,18. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Se Jesus ele fosse o Deus, o discípulo João ele já estaria mentindo, dizendo que homem nenhum jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, que é o Deus que ele está ao lado, como dito no início do capítulo, é quem o revelou. Então esse texto é muito fácil de entender. O verbo, ele era um Deus ou tinha natureza divina. Para você entender uma ilustração bem simples, é como eu dizer para você o seguinte: o barbeiro estava com o homem e o barbeiro era homem. Eu não tenho a intenção de dizer que o barbeiro é o homem com quem ele estava. Ele estava com o homem e o barbeiro era homem, ou tinha natureza humana. Segundo, João 8,58. Quando Jesus usa a expressão eu sou, ele está se identificando com o nome de Deus revelado a Moisés em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Os judeus reconheceram o nome de Deus e por isso queriam apedrejá-lo. Terceiro, A expressão ego-eimi, que aparece em João 8,58, Jesus não está tentando revelar sua identidade, e sim o seu tempo de existência antes de Abraão. Ele diz que antes de Abraão vir à existência, eu já era ou eu já existia. Você pode conferir, por exemplo, essa tradução na Bíblia israelita. E não eu sou. Não faz nem sentido no tempo verbal que está o texto. Jesus ele está falando do passado, que ele é muito mais velho do que Abraão, muito mais antigo do que Abraão. Mas sabe por que eles se utilizam dessa tradução errônea? Eu sou, para tentar linkar com Êxodo 3,14, como ele fez no vídeo. E uma outra tradução errada. A tradução deles, por exemplo, João Ferreira de Almeida traduz eu sou. Qualquer hebraísta sério e de respeito não vai traduzir Êxodo 3,14 como eu sou, Eie, Asher, Eie, pois está no futuro. Eu me tornarei ou eu serei, e não eu sou. Pode perguntar para qualquer hebraísta sério. Apenas mais uma manobra, corrupção para dar base à Trindade. os judeus reconheceram o nome de Deus e por isso queriam apedrejá-lo. Terceiro, João 10, de 30 a 33. A fala de Jesus é clara: eu e o Pai somos um. Diante dos judeus, Jesus estava se declarando Deus. Essa fala significa igualdade em essência com o Pai. 4. Filipenses. Tá, mas os judeus iam apedrejar Jesus porque ele dizia que era Deus? Negativo, Jesus ele nunca disse isso. Olha que interessante o texto. Os judeus lhe responderam: Nós não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas por blasfêmia, pois você, embora seja um homem, se faz um Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na sua lei. Eu disse: Vocês são deuses? Olha só, Jesus chamou eles de deuses também. Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses e as escrituras não podem ser anuladas, vocês dizem a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, você blasfema porque eu disse, sou filho de Deus? Ou seja, eles acusaram Jesus pelas obras poderosas e pela sua existência antes de Abraão, onde ele disse
de estar se fazendo um Deus. Ele disse: ué, vocês também são chamados de deuses, e vocês querem me acusar de blasfêmia porque eu disse que sou filho de Deus? Olha que interessante. Eles acusaram Jesus de se fazer Deus, mas a resposta dele é: você diz que eu blasfemo porque eu disse sou filho de Deus. Então, esses opositores, eles dão mais atenção na acusação que os judeus fizeram do que na própria resposta de Jesus, onde Jesus ele disse que sou filho de Deus e não o Deus. Por que Jesus citou o Salmos 82, versículo 6, vocês são deuses? Porque naquela época os judeus, eles sabiam que Deus ou deuses, aquele que tinha poder, fazia obras poderosas. Aí Jesus ele afirma quem ele é de fato, filho de Deus. E Jesus em João 10:31, onde disse eu e o Pai somos um, ele está dizendo que é o mesmo com o Pai? Para você entender o que significa essa expressão, basta você ir em João 17. João, do 17, do 21 em diante, diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, a fim de que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, aqui ele está falando de união e não ser o mesmo Deus em essência. Senão, teríamos que entender que esses que estão em união teriam que ser Deus também em essência. É esse o entendimento correto do texto.